Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro. Nós estamos com o alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 13, o mistério da iniquidade, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente ele deseja revelar para cada um de nós o mistério da iniquidade, porque Ele atua nos bastidores e Ele visa nos esfriar. Ó Senhor Jesus, não deixar com que a gente valorize a palavra de Deus. Senhor Jesus, o Senhor deixou várias coisas na sua palavra, como orientação, Senhor Jesus, como direção, e o inimigo quer que a gente fique na superficialidade. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se aprofundar na palavra para a gente ver o real significado das coisas, para a gente realmente buscar diante de Deus. O Senhor está nos trazendo essa direção, essa palavra, para que a gente possa saber, Senhor Jesus, o que está acontecendo nos bastidores, para a gente poder reagir de maneira adequada e também se preparar para a vinda de Cristo de uma maneira adequada. A gente não pode ignorar, a gente precisa estar apercebido, a gente precisa vigiar, Senhor Jesus, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Vamos realmente, diante do Senhor, vamos exercitar o nosso espírito, que assim o Senhor ele vai trazendo para nós as suas riquezas, Ele vai confirmando no nosso espírito aquilo que é a direção dEle. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda, Senhor Jesus, espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Ó Senhor Jesus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 43. Ó Senhor Jesus. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 6 e o versículo 14. Ó Senhor Jesus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem, durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 24, versículo 42. Ó Senhor Jesus. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. As 70 semanas de Daniel e a grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Ao falar sobre a vinda do Senhor, especialmente quanto ao arrebatamento e ao anticristo, devemos mencionar as 70 semanas de Daniel. Cada semana tem 7 anos, portanto, 70 semanas são 490 anos. Essa é a linha do tempo que Deus deu ao povo de Israel, revelada a Daniel. Esse trecho mostra que foram determinadas 70 semanas para o povo de Israel, ou seja, 490 anos. As 70 semanas são divididas em 3 grupos, 7 semanas, mais 62 semanas e no final, mais uma semana. Essas 70 semanas tiveram início com a saída da ordem do rei Artaxerxes da Pérsia para a reconstrução de Jerusalém até a conclusão da edificação. De acordo com a história, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até sua conclusão, foram exatamente 49 anos, 7 semanas. Da conclusão até a morte do ungido, que é a crucificação do Senhor Jesus, passaram-se mais 62 semanas, que são 434 anos. Ao somar os 2 períodos, temos 483 anos. Falta ainda 7 anos para completar os 490 anos, as 70 semanas. Ó Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo para inserir a igreja. Não tínhamos parte na comunidade de Israel, nem nas promessas de Deus, pois éramos ramos da oliveira brava. Mas Deus, por nos amar, nos enxertou na oliveira boa. Hoje, estamos na era da igreja. Não sabemos quando será o fim, mas cremos que está próximo. Esse final tem a ver com a ativação da última semana da profecia de Daniel, que são os últimos 7 anos. Deus está com o cronômetro na mão, pronto para reiniciar a contagem dos últimos 7 anos. Precisamos vigiar, orar e estar preparados. Ó Senhor Jesus. No início desses últimos 7 anos, aparecerá uma pessoa muito poderosa, o anticristo, a besta. No começo dos 7 anos, ele firmará um acordo com Israel. Todos os acordos que vemos hoje apontam para aquele acordo final. Por ser muito poderoso, as pessoas lhe obedecerão e o idolatrarão. Ele trará ordem e paz ao mundo e uma falsa impressão de segurança. Israel firmará esse acordo, que selará a paz. Sabemos que a nação de Israel reconstruirá o templo e restaurará todos os sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Mas na metade dessa última semana, o anticristo romperá o acordo, entrará em Jerusalém, colocará sua imagem, a imagem da besta, no templo e começará a perseguir os judeus e os cristãos. Essa metade da última semana é crucial para nós, pois um pouco antes dos últimos 3 anos e meio ocorrerá o arrebatamento dos vencedores, os quais escaparão da grande tribulação. A grande maioria da igreja, no entanto, permanecerá. Ó Senhor Jesus. Com respeito à escatologia, temos um fundamento bíblico sólido. Estudamos muito e nos baseamos nos ensinamentos dos irmãos Watmani, Witness Lee e Dong Yulan. Não estamos aqui para discutir com ninguém, mas essa é a teologia escatológica que temos na vida da igreja. Hoje, existem 3 principais escolas de ensinamento sobre a vinda do Senhor. Uma delas é a escola pré-tribulacionista, defendida por um dos maiores servos de Deus, John Nelson Darby, os Irmãos Unidos. E outra é a escola pós-tribulacionista, defendida por Benjamin Newton, também dos Irmãos Unidos. Foi essa divergência de doutrinas que iniciou a divisão entre os Irmãos Unidos. Ó Senhor Jesus. A escola pré-tribulacionista diz que todos os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. A escola pós-tribulacionista afirma que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Muitos que estudam escatologia acham que a grande tribulação durará 7 anos, mas de acordo com a Bíblia, durará 3 anos e meio. A Bíblia descreve a metade da semana como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como 1260 dias e como 42 meses.
Todos os períodos são de 3 anos e meio. Se compararmos os versículos usados pelas duas escolas, veremos que a da pós-tribulação tem muito mais base. Até o início do século XIX, só havia essa escola. A escola pré-tribulação só apareceu no início do século XIX. E os versículos apresentados não têm muita força. Ó Senhor Jesus! Quanto ao que cremos, não somos pré nem pós-tribulacionistas. Somos pela Bíblia, pelo quadro completo. Alguns livros escritos por grandes mestres como G.H. Pember, Robert Govett e David Penton, que assumiu o lugar de Govett quando este morreu, nos oferecem um quadro completo. Como exemplo, temos o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. Pember. Além disso, temos a revelação que o Senhor nos deu neste último século. E já estamos com mais de um século de história. Em todo este tempo, temos buscado o Senhor, e Ele nos mostrou muita coisa. Por isso, temos uma ideia completa. A editora Árvore da Vida tem um bom número de livros sobre a vinda do Senhor, que transmitem essa visão de modo integral. Ó Senhor Jesus! Nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas. Foi a discussão de doutrinas que dividiu a igreja. Nosso encargo é o conteúdo das epístolas aos Tessalonicenses. Vemos na primeira epístola o arrebatamento após a grande tribulação. Após a última trombeta soar, todos serão arrebatados, os mortos primeiro, depois os vivos. Isso diz respeito à vinda pública do Senhor. Entretanto, há versículos que nos falam de vigiar, pois não sabemos a hora em que o Senhor virá. 3 anos e meio após a aparição do anticristo, ocorrerá a vinda pública do Senhor no fim da grande tribulação. Mas a vinda secreta dele, na metade dos 7 anos, para arrebatar os vencedores, ninguém sabe exatamente quando ocorrerá. É nesse momento que o Senhor virá como um ladrão de noite, sem toque de trombeta nem aviso. Ele virá como a estrela da manhã, como noivo para buscar sua noiva secretamente. Paulo não teve tempo de explicar isso aos Tessalonicenses, mas graças ao Senhor, Ele mesmo nos tem revelado sua palavra, a fim de nos preparar para a sua vinda. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Em quais momentos ocorrerão a vinda secreta e a vinda pública do Senhor? Ó Senhor Jesus! A vinda secreta do Senhor é sem aviso, sem trombeta. Senhor Jesus, vai acontecer antes da grande tribulação, o arrebatamento dos vencedores, das primícias. Senhor Jesus, a menor parte da igreja, mas a vinda pública do Senhor é no final da grande tribulação. Senhor Jesus, quando Ele vai aparecer publicamente, Ele vai aparecer como um sinal no céu, em primeiro lugar, depois vai levar todos os cristãos. Senhor Jesus, ontem a gente já viu os 7 itens ali que acompanham ali, a parousia do Senhor, a volta do Senhor, a vinda, a presença de Cristo. Senhor Jesus, isso para nós precisa ficar claro. Vão haver 2 arrebatamentos, um antes e um depois. Durante a leitura durante aqui o compartilhar, a gente vai ver isso com mais detalhe. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, Senhor Jesus, é a revelação da palavra com uma visão mais completa para nos preparar para a sua vinda. O Senhor Ele quer nos revelar, Ele quer que a gente saiba todas essas coisas, não é para ser um grande conhecedor da palavra, mas realmente para que a gente se prepare de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui o irmão procurou, o Senhor procurou dar clareza para nós, Senhor Jesus, que esse é um assunto complexo, tem muita coisa aqui. Eu já falei, se você quer ver item por item, detalhe por detalhe, estou deixando essa semana também aqui debaixo na descrição o vídeo da palestra escatológica sobre a visão de Apocalipse 12. Lá o irmão coloca os quadros, coloca todos os detalhes, Senhor Jesus. E se você quer ver mais detalhes ainda, aí tem que pegar o livro, Senhor Jesus, Daniel, o destino do governo humano. Ali tem tudo o que você precisa saber, Senhor Jesus. Mas aqui, como a gente já tem falado, não fala no vídeo, e eu tenho repetido isso também, que o nosso encargo aqui é mostrar a questão do mistério da iniquidade. Hoje ele já está operando os bastidores, levando os irmãos a discutir doutrina, a se separarem, ou se apegarem à doutrina, Senhor Jesus, ou idolatrar alguma coisa, e aí não vai diante de Deus. E o Senhor está mostrando para nós que para ser vencedor, a gente precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, tudo isso que é falado aqui, com detalhes ou sem detalhes, Senhor Jesus, é para a gente perceber que a gente precisa aprender diante do Senhor.
Ele precisa aprender a ser aqueles que obedecem, o Senhor obedece o seu falar. Ele preparou, né, Senhor Jesus, um ambiente, né, para os seus vencedores, e para ser vencedor tem que cumprir certos requisitos, Senhor Jesus. Mas a gente sabe que, né, a vida é corrida, tem várias situações, né, tem doença, tem família, tem trabalho, Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ser encontrado fazendo assim, né, até a vinda dele eu não posso desistir. Então, uma visão completa, uma visão mais clara, vai me ajudar com que eu não caia nas mentiras do inimigo, para que eu não seja arrastado atrás de doutrinas, né, Senhor, atrás de coisas boas, não seja distraído pelo inimigo com as coisas do mundo, Senhor Jesus, e tenha clareza, né, quando a palavra está vindo de Deus e quando não está vindo, Senhor Jesus. A gente precisa ter clareza, a gente precisa ter um coração, né, Senhor Jesus. A gente vê o exemplo na Bíblia, né, quando a gente vê ali Apolo, né, Apolo foi, né, um grande auxiliar de Paulo, né, do apóstolo Paulo, mas ele veio pregando a palavra e ele só conhecia até o batismo de João, Senhor Jesus. Aí Áquila e Priscila, né, que já eram cooperadores de Paulo, se aproximaram dele, né, e começaram a mostrar para ele, né, com mais exatidão, Senhor Jesus, né, a respeito das Escrituras. E a gente vê a simplicidade de Apolo, né, que aceitou isso e mais tarde se tornou cooperador de Paulo. Mas hoje o que acontece muito é que muitos preferem discutir, defender a sua doutrina, Senhor Jesus, ao invés de fazer algo simples, né, ir diante de Deus, ler a palavra. Não é simplesmente ter uma mera interpretação, mas, olha, vamos ouvir, né, Senhor Jesus, e depois vamos orar, vamos levar isso diante de Deus, né, vamos questionar o autor da Bíblia. Ó Senhor Jesus, hoje a gente pode ir diante dele, né, e é isso que precisa perceber, né, e como mostrou, olha, 70 semanas são determinadas, e pronto, acabou, nem a mais e nem a menos. E aí deixa claro para nós, né, que a gente leu lá em Daniel, né, Senhor Jesus, olha, foram determinadas 70 semanas, né, 7 semanas para restauração, né, Senhor Jesus, de Jerusalém, né, foi restaurado. A gente pode ver no livro de Neemias, né, restaurado os muros, depois o livro de Esdras, né, restaurada ali a cidade, né, o templo, Senhor Jesus. Nesse período foram 49 anos. Depois desse período, né, aconteceu várias situações com o povo de Deus, até a morte do ungido, até a vinda de Cristo, foram 62 semanas, 434 anos. Mas aí deu, né, 483 anos, 69 semanas. Né, 69 semanas de 7 anos. Mas ainda falta uma semana, faltam 7 anos. Ó Senhor Jesus. E aí muitos pegam isso aqui e, muito bem, né, a última semana para completar a vontade de Deus são 7 anos. Mas aí alguns interpretam que a grande tribulação vai durar 7 anos. A gente já viu aqui, e daqui a pouco eu vou ler novamente, né, Senhor, a gente tem que perceber que 7 anos é o acordo do anticristo, né, Senhor Jesus. Ele vai prometer 7 anos para Israel. Quando Israel receber a promessa dos 7 anos, eles vão se ligar. Opa, é a última semana de Daniel. E aí vão reconstruir o templo, Senhor Jesus. A gente leu lá em Daniel até falando aqui, olha, depois vai vir um príncipe, vai destruir a gente, destruir o templo, vai destruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, quando o general Tito, né, Senhor Jesus, era general, era príncipe, Senhor Jesus, foi lá e destruiu tudo, né, e não reconstruiu o templo até hoje, porque estão esperando, né, a última semana. Essa última semana vai se dar pelos acordos de paz. O anticristo vai vindo com muita habilidade, muita eloquência, Senhor Jesus, vai selar esse acordo, 7 anos. Se a gente acompanhar, a gente já viu no Alimento Diário, né? Quantos aí, né? Emirados Árabes, Arábia Saudita, né? O Bahrein, Omã, Senhor Jesus. Né? Vieram fazendo acordos, Marrocos também vieram fazendo acordos, vários países muçulmanos fazendo acordo de paz com Jerusalém. E as coisas estão avançando, continuam avançando. Ó Senhor Jesus, até que vai vir o anticristo e selar a paz final. 7 anos, Senhor Jesus. Aí o povo vai ficar claro de que, olha, agora é hora de reconstruir o templo. Né? Mas na metade disso, né? Então ali é muito claro, na metade, né? O anticristo vai vir fazer um acordo de 7 anos, mas na metade, né? A gente vê a Bíblia falando, na metade, um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, tudo isso apontando que são 3 anos e meio. 3 anos e meio é 3,5 é metade de 7. Né? Então, um período de 7 anos, 3 anos e meio. Essa paz que a gente chama de a falsa paz,
Porque não é uma paz verdadeira, é uma paz falsa, né, para o anticristo poder ganhar ali uma certa influência, né, preparar algumas coisas para depois ele começar a botar a cara de fora, né, até mostrar que ele é o anticristo mesmo. Antes, né, todo mundo vai achar que ele é um mocinho, Senhor Jesus, mas depois ele vai botar a cara para fora e vai ver, né, que realmente ele é o anticristo. Então, 3 anos e meio de falsa paz, porque depois ele vem com a grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio. Então, hoje muita discussão acontece por causa de 7 anos de grande tribulação, vão ser 7 anos, mas se prestar mais atenção na Bíblia, como a gente já viu que os versículos que a gente leu hoje, mostrou, são 3 anos e meio, né, Senhor Jesus. E existem essas duas escolas, né, a pós-tribulação, pré-tribulação, vamos falar pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. A escola pós-tribulação, né, a gente vai ler aqui, hoje a gente vai ler os versículos, tem muito mais versículos para embasar. Já a pré-tribulação não é tanta coisa assim. Então a pós-tribulação tem um embasamento mais forte do que o pré. Mas como mostrou aqui, a gente está enxergando o quadro completo. O Senhor está mostrando para nós que vai existir os 2 arrebatamentos, tanto o pré quanto o pós. Mas não é 7 anos, é 3 anos e meio, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender a ver esse quadro completo da parousia, da volta do Senhor, Senhor Jesus. E por que o Senhor está mostrando isso para nós? É porque todos esses itens estão sendo citados para a gente poder saber disso tudo e se preparar de maneira adequada. Né? A gente não compreender a palavra da maneira adequada pode nos dar uma falsa sensação de segurança, de tranquilidade, né? Senhor Jesus, porque eu não estou vendo certas coisas que eu aprendi, mas o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa viver diante dele, viver diante da palavra, e a gente precisa estar realmente mais claro. Você está mostrando tudo isso, quer nos dar um quadro completo para a gente poder perceber, né, a questão do viver hoje. Não é só ficar olhando lá para frente, um dia, arrebatamento, não, é o viver hoje, né, Senhor Jesus, que vai determinar as coisas. E como mostrou, o nosso intuito não é discutir doutrina com ninguém. Essa discussão de doutrinas que causa muita divisão. Porque a gente sempre procura ter, hoje em dia, né, o espírito exercitado, né, ir diante do Senhor para ver se há abertura. Né, se você vai conversar com uma pessoa, né, e ela tem ali a visão, e você quer chegar para ela e falar assim, olha, eu posso te dar uma visão mais completa. Se ela estiver aberta, ela vai receber. Se não tiver, não adianta, vai virar discussão. Né? Hoje a maioria dos cristãos aprenderam que Jesus está lá no céu, ele não voltou ainda, que ele está preparando mansões celestiais, né, ruas de ouro. E aí você vai e mostra para a pessoa que não é isso. E a pessoa fala assim, não acredito nisso que você está falando. Deixa eu ficar com a minha rua de ouro aqui. Amém, tudo bem, a pessoa não está aberta para a palavra. Mas há cristãos que estão sedentos, que realmente querem conhecer, querem ver, né, aquilo que, ter mais clareza, né, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. E a gente precisa ter essa clareza pelo seguinte, né, Senhor Jesus, né, qual é o perigo de eu não ter uma visão completa? O que acontece? Quem crê no arrebatamento antes da grande tribulação, né, ele crê que é antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, né, toda a igreja vai ser arrebatada, Deus vai preservar a igreja. Então, posso viver minha vida tranquilo. Quando chegar a hora, Jesus vai me levar, não preciso me preocupar com nada. Ó Senhor Jesus. Quem crê na pós-tribulação, no arrebatamento pós-tribulação, ele também não vai se preocupar. Porque ele pensa, olha, quando começar a grande tribulação, aí eu tenho que me preocupar. Aí eu tenho que buscar as coisas do Senhor. E aí, hoje o que muitos têm pregado, eu já falei que eu acompanho vários canais aqui, muitos têm pregado isso, que a grande tribulação você tem que fugir. Porque você só vai ser arrebatado se você estiver vivo na grande tribulação. Então muitos hoje estão falando para as pessoas, olha, ganha dinheiro, junta muito dinheiro, compra uma fazenda, compra um sítio no meio do nada, constrói lá um bunker, prepara 7 anos de comida, e aí você se tranca lá, aí você fica trancado lá, quando passar os 7 anos na grande tribulação você sai, que aí Jesus vai te arrebatar. Né? Então isso é um grande perigo. Né? Tanto para um quanto para outro, que muitos acham que não, vão ficar parados e um dia Jesus vai levar e está tudo certo. E não é por aí. O Senhor, ele quer fazer de nós vencedores, ele quer trabalhar na nossa vida, Senhor Jesus. Ele está mostrando que tudo isso vai acontecer porque é necessário que aconteça. Ele tem que lidar, a gente leu lá em Daniel, ele tem que lidar com todas as transgressões,
tem que lidar com iniquidade, com pecado, com tudo que é negativo. Senhor Jesus, para poder começar no novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E até mesmo a questão dos filhos de Deus, que muitos não vão estar preparados, aí vai entrar um milênio. Quem não conseguiu se preparar hoje, e nem durante a grande tribulação, ainda tem um milênio, para depois poder fazer parte da Nova Jerusalém, onde vai habitar justiça. A gente vai ter que estar dentro do padrão de Deus. Mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. A gente precisa realmente se preocupar, né, com a vinda do Senhor, nos preocupar em ser edificados juntamente, né, uns com os outros. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ter essa visão incompleta é perigoso por causa disso. Porque hoje muitos irmãos podem ficar ali, não, já que Jesus naquele dia vai voltar e vai levar, então hoje eu tenho que me preocupar com as coisas dessa terra. Né? Preocupar em fazer isso, fazer aquilo, né? Os dons do Espírito Santo, né? Aparentar alguma coisa, cura, sinal, milagre, né? Fazer coisas, ó Senhor Jesus, e ganhar dinheiro. Né? Porque para ter uma vida boa nessa terra aqui, enquanto ela ainda está aí. Senhor Jesus, não é por aí. Por isso que a gente realmente precisa perceber, né? O Senhor está preocupado com o nosso viver. Né? Então por isso ele está nos alertando, a gente vigiar e orar, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente realmente vamos ler os versículos aqui, né, que dão base para a questão da pós-tribulação, e depois a gente vai ler no final o pré-tribulação. E vou procurar mostrar aqui para os irmãos que as duas coisas são diferentes, Senhor Jesus, para que a gente possa realmente perceber que as duas coisas vão acontecer, pré e pós. Mas o nosso encargo tem que ser pré-tribulação. Antes da grande tribulação, a gente precisa ser arrebatado junto com os vencedores, porque durante a grande tribulação e depois, ó Senhor Jesus, vai ser com muito sofrimento, como o próprio livro de Daniel mostrou para nós, né? São necessárias, são 70 semanas, nem um dia a mais, nem um a menos, Senhor Jesus. E a gente não sabe a hora. Por isso que eu estou falando com a gente, vigia. Né? Pós-tribulação, todo mundo vai saber a hora. Porque começou a grande tribulação, é só contar 3 anos e meio, Senhor Jesus. Né? E vão ter vários sinais, né? O Senhor nos age, a gente viu ali no finalzinho, né? A gente viu no dia de ontem, viu na semana passada toda ali, vários acontecimentos que vão estar ali, né, pautando todas as coisas. Então a gente precisa realmente despertar. Ó Senhor Jesus. Vamos começar lendo aqui por Mateus 24. Senhor Jesus. A gente já leu vários trechos desse, né? E a gente precisa realmente perceber aqui, em alguns pontos aqui. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 15 fala: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui ele está falando do pós-tribulação, né? O anticristo tem que aparecer, para que haja, né, a grande tribulação. Versículo 21 fala: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Senhor Jesus. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aqui ele está mostrando que vai dar para ver. Então essa aqui é a vinda pública, né? A vinda que vai acontecer depois da grande tribulação. No versículo 29, né, Senhor Jesus. E no 30 fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então ele mostrou, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então não é surpresa, vai aparecer no céu, todo mundo vai ver. Ó Senhor Jesus, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ó Senhor Jesus, então todo mundo vai ver. Então a gente precisa realmente perceber, né, que ele está mostrando para nós aqui que todo mundo vai ver. Isso aqui é a vinda pública. Por enquanto eu vou falar da pública, depois eu vou falar da secreta. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o versículo 16 e o 17, que fala: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, né? Senhor Jesus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente sabe que existem os 7 selos. Dentro do 7º selo tem as 7 trombetas. Dentro das 7 trombetas, da 7ª trombeta, tem as 7 taças.
né, da ira do furor de Deus. Então o ressoar da sétima trombeta já é dentro do sétimo selo, já é dentro da grande tribulação. Senhor Jesus. A sétima trombeta é a última ali, acontecem os ais, né? Toda a questão da volta do Senhor, ali com a guerra, né? Os escolhidos e tal, os judeus, o arrebatamento dos santos, o julgamento dos vivos, né? Então ele mostra aqui, ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? A gente já viu, né? Resumidamente no dia de ontem, né, que Cristo vai separar, vai arrebatar todos. Tribunal de Cristo separa os vencedores dos não vencedores, depois ele desce dos ares, né, Senhor Jesus. Né, aí ele desce para a última batalha, a batalha de Armagedon, né, resolver todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Né, então aqui mostrou para nós que para haver esse arrebatamento tem que soar a última trombeta. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Senhor Jesus, ele fala a partir do versículo 1 até o 3. Senhor Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui ele está mostrando aqui que é a vinda, né, Senhor Jesus. Essa aqui é a vinda pública do Senhor. Para acontecer essa vinda, primeiro tem que vir a apostasia. Senhor, a gente já viu, né? A apostasia é o abandono da fé, o desvio da palavra. E quem vai fazer isso é o anticristo. Então primeiro ele tem que se revelar, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então mostra aqui, né, que não vai haver a volta do Senhor, né, no caso a volta pública que a gente está falando aqui, Senhor Jesus, sem que primeiro seja manifesto o anticristo. Então todos esses versículos que estão dando base para nós, para a gente perceber, Senhor Jesus, que é a vinda pública. E em 1 Coríntios 15, Senhor Jesus, também tem do versículo 50 até o 52, ele fala: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a última trombeta final da grande tribulação. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, mais um versículo que mostra o arrebatamento depois da grande tribulação. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 14. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui no capítulo 14 de Apocalipse, a gente já leu também na semana passada. Ó Senhor Jesus. São os versículos 14 até o 16. Então ele mostra aqui em Apocalipse 14. 14 ao 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem. Então aqui já mostra, o Senhor está sobre a nuvem, ele está visível. Senhor Jesus. Um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Senhor, então aqui é a ceifa da colheita. Né? A colheita é quando a maioria dos frutos já está, né, já está pronta. Só que aí, por que eu deixei esse versículo aqui por último? Ó Senhor Jesus, para a gente perceber que tem uma diferença aqui. Ó Senhor Jesus, aqui no capítulo 14 a gente leu, né? 14 ao 16 é a ceifa. Mas se a gente lê o versículo 4, um pouquinho antes, né? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Então aqui ele fala de primícias, e depois no versículo 14 fala da ceifa. E aí, por isso que a gente precisa ir diante da palavra
Senhor Jesus, e entender, ver várias versões, entender o que o Senhor está falando. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos, né, Senhor Jesus, numa colheita de soja, né, as primeiras sojas a madurarem, no milharal, os primeiros milhos, né, não vai acontecer com todo mundo. Se você esperar amadurecer o primeiro para colher tudo, vai colher um monte de coisa verde, não presta, vai estragar. Se você ficar esperando o resto amadurecer, aquilo que amadureceu primeiro vai estragar, porque vai passar da hora. Então sempre tem a colheita das primícias, e essas primícias vão para a mesa do dono. Por isso que falou, essas são as primícias para Deus e para o Cordeiro, Senhor Jesus. A gente já viu, né, bem-aventurado, né, aqueles que fazem parte das bodas do Cordeiro, né, do casamento do Cordeiro, da ceia do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando aqui, tem as primícias e depois a ceifa. Então ele está mostrando para nós que são duas coisas diferentes. Então é isso que o Senhor tem revelado para nós, como mostrou. Isso aqui a gente não está vendo, não começou ontem, né? Graças ao Senhor, a vida da igreja já tem um século, né? A gente começou a pegar a visão do Atmani, né, desde 1920, mas já veio antes disso, né, com os Irmãos Unidos. Então a gente já tem mais de um século pegando isso aqui, e mais o que o Senhor tem revelado para nós, né? Revelou muita coisa através do Atmani, do Witness Lee, do irmão Dong Yulan, e tudo isso assim, a gente olhando na palavra, sempre com esse coração de aprender. Alguns que realmente vão querer discutir, vão querer bater boca, não, eu aprendi isso aqui e pronto. Há pastores, né, que eu já conversei, e vieram, né, não, a gente vai todo mundo para o céu, Jesus está construindo as mansões espirituais, estrada de ouro, e você vai mostrar que, olha, não tem base na palavra para ver isso. Mas ele fala assim, eu não quero saber, eu aprendi isso aqui, não quero um novo ensinamento. Senhor, ele não está aberto para a palavra de Deus. Mas já tive vários outros, né, que chegou e falou assim, poxa, eu nunca vi a palavra desse jeito, e quiseram aprender mais. Para quê? Porque o que eu estou falando aqui é uma questão de você viver diante do Senhor. Você, com um ensinamento errôneo, o inimigo pode usar, deturpar isso e não deixar que você continue avançando na comunhão de Deus. Você ouve algo e para por aí. Ó Senhor, o Senhor quer nos levar a avançar. Então aqui em Apocalipse 14 mostra para nós a ceifa e as primícias. Ó Senhor Jesus. Por que a gente precisa crer também que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação? Apocalipse 3, né, o que ele fala na carta da igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação é a grande tribulação. A gente viu lá em Mateus, né? Vai haver a grande tribulação sobre o mundo inteiro, né, como nunca houve. E aqui ele está falando que alguns vão ser guardados dessa hora. Então, não dá para você simplesmente dizer que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Se o Senhor está mostrando que para alguns, né, vão ser guardados. Aqueles que guardaram a palavra da perseverança vão ser guardados da hora da aprovação. Ó Senhor Jesus, a gente precisa crer também, ver, né, na palavra, que não são 7 anos. 7 anos é um período total. Vai haver falsa paz, né? No início de 1 Tessalonicenses a gente vê ali, né, que vai haver uma falsa paz e depois uma grande tribulação. Mas primeiro vamos ler os versículos que falam dos 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 2, a gente já leu, né? Deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés a cidade santa. 42 meses, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. O 5 e o 6, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Não é até os ares, né, Senhor? A gente viu que na vinda pública, né, foi arrebatado até os ares. Jesus estava em cima da nuvem, então dava para todos ver. Aqui fala que o filho varão foi arrebatado para Deus até o trono. Não dá para ver o trono de Deus, Senhor Jesus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então aqui mostrou, não, 3 anos e meio. Senhor Jesus. Versículo 13 e o 14 também fala: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo,
fora da vista da serpente. 3 anos e meio. Capítulo 13, versículo 5, que fala da besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 3 anos e meio. Senhores, então a gente precisa realmente perceber. Se eu percebo isso aqui, senhores, aí eu realmente consigo entender que o Senhor está falando de duas coisas diferentes. Um pós, né, a vinda pública, e um pré-oculta, diante do trono, onde não foi dada ainda autoridade à besta, não foi dada autoridade para o anticristo. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ó Senhor Jesus, do versículo 1 até o 3, ele fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Eu já dei esse exemplo aqui, a mulher está grávida, está ali, ó, daqui a um mês meu filho vai nascer, tudo certinho, de repente vem a dor do parto, ela já sabe que uma hora vai ter o parto, é isso que a gente tem que perceber, uma hora você vai voltar, mas vai vir de repente, como vem as dores de parto, a hora que vem não dá para segurar. Senhor Jesus, tu está mostrando, quando andarem dizendo paz e segurança, então o anticristo já veio, é por isso que não dá para falar que é antes de toda a grande tribulação. Não, é na metade, nos 3 anos e meio, porque primeiro vai ter que ter paz e segurança. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eles sobreviverá repentina destruição. O anticristo rompe, né, o seu acordo de 7 anos na metade de 7 é 3,5, Senhor Jesus, 3 anos e meio, ele rompe esse acordo e começa a grande tribulação. Então está mostrando para nós, 3 anos e meio. Ó Senhor Jesus, e a gente voltando lá em Mateus 24, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, lá em Mateus 24, a gente já leu ali, né, a questão da vinda pública, Senhor Jesus. Ele mostrou que logo depois da grande tribulação naqueles dias, no versículo 29, o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas do firmamento vão cair, os poderes do céu vão ser abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então mostrou, olha, público, todo mundo vai ver. Mas quando ele chega mais para frente, ele fala para a gente vigiar. Senhor Jesus, lá no versículo 36 ele fala: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas se antes ele disse que é logo em seguida a tribulação, e agora ele fala que aquele dia ninguém sabe, então mostra que está falando de 2 eventos diferentes. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí do versículo 42 a 44 ele fala: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso o irmão está insistindo para a gente realmente ganhar essa visão. A diferença entre a vinda pública e a vinda secreta. A vinda secreta não avisa, você não sabe, como as dores de parto, não sabe, Senhor Jesus. Mas a vinda pública, todo mundo vai saber. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele está vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mas quando ele fala aqui de que ninguém sabe, aí já mudou o assunto, né? Fala, ninguém sabe que dia vem o Senhor. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se ele soubesse, ele não ia dormir, ia ficar ali aguardando o ladrão, né? Ó Senhor Jesus. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, não vigiais, não estiverem apercebidos, o Filho do Homem virá. Então, qual vai ser essa hora? Senhor Jesus, quando houver paz e segurança. Agora está em paz e segurança, não precisa se preocupar. Mas quem está apercebido, quem está no Espírito, vai perceber: opa, essa é a hora. Ó Senhor Jesus. Eu mostrei todos esses versículos aqui para mostrar para os irmãos, né, que há diferença sim. Apocalipse 14 deixa claro ali que primeiro tem as primícias, depois a ceifa, né? Os irmãos que lidam com colheita sabem disso. Não dá para guardar a primícia para depois. Os frutos que amadurecem primeiro, sempre tem frutos que amadurecem primeiro. Não dá para guardar para depois, porque ele vai estragar. E se você colher tudo, quando amadurece os primeiros, eles não estão prontos, tão verde ainda. Então as primícias vão para a mesa do dono. Nós vamos para Cristo e o Cordeiro. Bem-aventurados, né? Aqueles que
forem achados na ceia, né, na boda do Cordeiro. E depois vai haver a colheita, quando todos os frutos já vão estar maduros. Ó Senhor Jesus. Né? E aí, para realmente Deus cumprir todas as coisas, vai haver o tribunal, separação, né, de os crentes vencedores, os não vencedores. Aí começa, Cristo lida com todas as coisas, começa o reino milenar. Né? Ali, desfrute para quem venceu, disciplina para quem não venceu, para estar preparado para a Nova Jerusalém mais à frente. A Nova Jerusalém, todos os crentes vão estar lá. Senhor Jesus, mas o reino é só para os vencedores. Estou dando toda essa base bíblica aqui para a gente perceber, já que hoje o irmão citou dessa questão, né, de escola disso, escola daquilo, um tem mais embasamento do que o outro. Então eu vim mostrar aqui os dois embasamentos, Senhor Jesus, e que a gente possa realmente ir diante do Senhor e ganhar o quadro completo, perceber que se eu for por um lado eu não vou me preocupar, né, antes da grande tribulação, não preciso me preocupar, Jesus vai me levar, por que eu vou me preocupar com a grande tribulação? Agora, se eu creio que depois da grande tribulação, não, é só fugir e se esconder. Né? Porque aí depois, quando vier, Jesus vai levar e está tudo certo. E não é. O Senhor está mostrando para nós que é uma questão de viver. Existem as primícias e existe o arrebatamento tardio. Mas aqueles que forem arrebatados só depois vão ter que passar pela grande tribulação para ser vencedor, Senhor Jesus. É muito mais difícil durante a grande tribulação. O momento de a gente amadurecer é hoje. O Senhor está nos chamando para amadurecer, nos chamando para viver. A gente não pode ficar nessa ideia errada, Senhor, sobre a volta do Senhor, né? Assim como os tessalonicenses também tinham uma ideia errada e ficaram lá preocupados, os crentes, aquelas pessoas morreram, não vão estar mais na de Cristo. Ele mostrou, não é agora. Primeiro tem que se manifestar o abominável da desolação, Senhor Jesus, o filho da perdição. Só depois que vier a apostasia, todo mundo negar a palavra. Então as pessoas vão negar a palavra para seguir o anticristo. Nós como cristãos precisamos estar atentos, né? Uma ideia errônea pode nos levar para uma doutrina, para uma idolatria, para alguma outra coisa que a gente não aceita a palavra vindo de Deus. E como eu tenho compartilhado aqui direto, a gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Ouvir, né? Com ouvido, colocar na mente, né? Receber no espírito. A palavra tem que passar, o caminhãozinho da fé tem que chegar no nosso espírito. E se eu tenho o meu conceito, me agarro no meu conceito, não quero ouvir, como que Deus vai falar comigo? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa abandonar os conceitos, né? E realmente nos apegar ao Senhor. Senão a gente vai se apegar aos conceitos e abandonar o Senhor. A gente vai viver a apostasia, o desvio, né? O abandono da fé. A gente não pode viver isso. Né? Que realmente o Senhor possa nos encontrar firmes, né? Pregando o Evangelho até que Ele venha. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que Ele tem nos alertado, né? E tem nos ajudado, né? A prosseguir, ouvindo a Ele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.